Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Pode Prosperar, o seu episódio semanal, uma dosinha de prosperidade no teu negócio, na tua vida. Hoje, com uma convidada muitíssimo especial e que vai falar de um tema que você, empresário, que você, empreendedor, sente na pele. Contratação. Qual a melhor forma de você conseguir sanar essa dor? A gente vai trazer uma especialista e conosco aqui hoje, Patrícia Top Talent. Eu não sei se eu fico ou se eu corro, né? Que isso. Porque realmente é uma das maiores dores, né? Então, Seja muito obrigada aí pelo convite, por Seja poder bem-vinda. transbordar. Muito bem-vinda, muito bem-vinda. E Patrícia. parabéns pela sua missão. Sem dúvida. É uma missão, hein? Que missão. Você trata uma grande dor de todas as empresas. Erleira, seja bem-vindo mais uma semana. Tamo junto. Estamos aqui. Vamos contribuir e servir Poli! essa comunidade. É isso aí. Tamo junto. Tem mais um Pode Prosperar. Nós estávamos falando aqui agora, né, um pouquinho antes da gente entrar, da importância de parar, quebrar um pouco, né, o ciclo do cotidiano que a gente mesmo impôs sobre a nossa vida sem nem perceber, né? A gente entra num ciclo tão vicioso de trabalho, trabalho, trabalho. E esse podcast, ele só teve realmente prosperidade porque nós aqui entendemos que nós precisamos disso. Porque você parar no dia de preciosos. semana, entregar a sua tarde ali, né? Para O gravar tempo, um né? conteúdo. Que é a nossa O maior tempo riqueza. É valioso. Para gravar um conteúdo que hoje, na verdade, é um plantio, né? A gente está plantando na vida de empresários, de empreendedores. Então, é com muita gratidão que a gente recebe aqui, porque a gente sabe o quanto é valioso o seu tempo, o tempo de cada uma aqui. E sabemos como é difícil parar, ter um tempinho ali para poder vir contribuir. Você pode ter certeza que isso vai voltar 10 vezes mais para você, tá? Amém. É isso E eu já aí. quero Obrigado, pegar Patrícia. um gancho aí do bate-papo que a gente estava antes. Essa parada do empresário é muito importante até para tirar a donodependência. Boa. Show. Porque sem a Gostei gente desse termo. perceber... Também amei, tá? Sem a gente perceber, a gente implanta na equipe e em nós a donodependência. Boa. A dependência de ter o dono o tempo todo respondendo, o dono o tempo todo ali presente. E se a gente não desvincular e não ensinar, eles ficam dependentes e nós ficamos dependentes. E a não dar autonomia, né? Devida, né? A cada um nas suas funções, no que deve desempenhar. Assumir essas autorresponsabilidades. Exatamente. Show. Mas na maioria das vezes, Patrícia, você vai falar muito bem disso daqui, né? Na verdade, eu acho que esse vai ser um dos maiores episódios do Pod, viu? Porque tanto assunto que tem. Imagina. Mas, ó, Né? eu vejo que essa donodependência, como você bem colocou, ela, na maioria das vezes, é por uma falta de clareza. Porque no coração do empresário, ele quer isso. Não existe ninguém nenhum empresário em sã consciência que fala assim, ó... eu gosto que todo mundo me liga o tempo inteiro. Nossa, todo problema que existe na empresa, eu adoro quando eles vêm e traz para mim. Não, nem o empresário quer isso. A questão é que, inconscientemente, o colaborador tem essa dependência. Por quê? Porque não existem processos bem definidos dentro da empresa. Exatamente. Aí eu quero que você já leva para esse lado e me mostra quais os principais pontos. Porque uma coisa que eu achei muito interessante quando a Patrícia me trouxe eu contratei a empresa dela para poder fazer alguns recrutamentos. Ela falou, Alexandre, deixa eu entender primeiro, deixa eu fazer um diagnóstico, porque na maioria das vezes a empresa não precisa contratar. Ela precisa se reorganizar internamente. Sim. E aí o dono só tá, não, gente, eu preciso mais gente, eu preciso contratar, eu preciso mais... Não tem não consegue organizar, não tem uma organização interna. Então, eu acredito que seja mais por isso, não? E às vezes as pessoas estão nas funções erradas, né? Sim. Na verdade, eu falo que a gente poderia listar vários pontos aqui. Eu concordo que o empresário não queira, Alex, ele não queira ficar com essa dependência. Só que grande parte dos empresários, vamos falar na donodependência, é como se fosse uma dependência química. Eu não quero beber, mas eu acabo bebendo. Eu não quero que me liguem, mas por falta de conhecimento e de disciplina, ele acaba fazendo e repetindo as mesmas atitudes. E aí ele tem dificuldade para ensinar, ele tem dificuldade para delegar,
ele tem dificuldade para olhar para dentro da empresa e mapear os seus processos. E foi uma daqueles que eu te fiz a pergunta. Peraí, não tem ninguém dentro da sua empresa que a gente consegue remanejar e desenvolver essa pessoa? Porque a maioria das empresas não tem processos definidos. Eu vou dar um exemplo ontem. Ontem um cliente, por uma indicação de um outro cliente, um dono de uma empresa me mandou um áudio. Estou precisando contratar para minha empresa, me falaram que você é muito boa, eu tenho já até uma indicação, mas eu queria um parecer, né, seu ponto de vista e tal. Como é que você faz? Quando é que você pode entrevistar? Falei, primeiro vamos com calma, né? Respira. Mandei, devolvi para ele o áudio. Falei, olha, você tem um tempo para a gente bater um papo? Porque assim, eu não posso entrevistar uma pessoa para sua empresa, te falar se ela é boa ou ruim, sem eu entender qual é a sua empresa. Uhum. Quais são os seus processos? O que você faz? Qual é o seu perfil? Qual é a sua demanda? Porque às vezes a pessoa está no lugar errado. Às vezes você tem gente dentro da sua empresa. Então, assim, e o empresário, no piloto automático, ele não para estruturar seu organograma, ele não para estruturar os processos dentro da empresa, de desenhar realmente cada cargo. A gente pega cada cargo e colocar no papel mesmo. O que cada um faz? Até para poder você entrar mais na frente da parte de desenvolvimento. Como é que você vai colocar indicador? Como é que você vai dar um feedback? Se você não premiar, colocar meta, campanha, se você não tem nem as atividades de fato que são de responsabilidade e aquela pessoa tem uma consciência do que ela tem que fazer. Do que ela tem que fazer. Patrícia, dentro dessa sua visão, eu vejo que você trouxe alguns pontos aí que eu acho muito importante para o empreendedor, né? Para o empresário. Ele normalmente, às vezes, ele tem peixe, tá subindo em árvore, né? Existe uma história que macaco sobe a árvore, peixe nada. Se ele pegar um peixe para colocar na subida na árvore, não vai dar muito certo. E às vezes essa questão, ele até tem uma pessoa muito boa para uma função totalmente diferenciada. Por isso que é importante você entender a empresa. E ele falou assim, ele não para organizar processos e treinar pessoas. Não é que ele não para, ele não prioriza isso. Às vezes você percebe que o empresário até tem tempo para fazer isso. Mas isso ele não coloca como algo importante. Não entende a importância. Ele escuta da gente, escuta de você, escuta de um podcast, ele escuta de um amigo empresário, mas ele prefere sentar, reclamar das pessoas, que elas não fazem o que precisa ser feito de uma forma correta, ao invés, aí você olha para ele mesmo e diz, cara, qual a última vez que você deu feedback? Feedback é uma consultoria gratuita, é um direito que o funcionário tem. Se você não dá feedback para ele, como é que ele vai saber se ele está fazendo certo ou fazendo errado? E é feedback, né? Ou seja, é correção, é orientação. Né? Sem se emocionar. Eu falo que o grande problema é que as pessoas se emocionam com o feedback. Feedback é só um direito. E principalmente você dar a instrução de uma forma correta, melhorar os processos e focar no básico. Né? A gente, hoje, eu não sei se a gente está sensível a isso, mas eu percebo muito uma tensão de falas, né? Muito forte relacionada ao básico bem feito. O famoso feijão com arroz. E hoje a gente percebe que as empresas, pelo fato de ter acesso a muito conhecimento, a podcasts como os nossos, livros, ou seja, hoje a internet está muito cheio disso. As pessoas parecem que saem do básico ali, começam a fazer algumas técnicas, olhar para algumas coisas, mas aquele básico mesmo, acho que é esquecido. Que é o quê? Cuidar dos processos, cuidar das pessoas. Né? E acho que eu me lembro de um cara que ele batia muito nessa tecla, né? Abílio Diniz. Ele falava, ele resumia os negócios dele e falava assim, cara, pessoas, processo. Processo, pessoas. E quando você tem isso de forma consistente, sendo feito de forma diária, aliado com um bom recrutamento e seleção, não tem como. Não tem como. Né? Não tem como correr disso. É muito interessante, Patrícia, porque, na verdade, esse pessoas e processos e pessoas, todos sabem. Todo empresário, ele tem essa visão. Cara, processo, pessoas, ok. O que é... E eu vou citar um exemplo de amigos, tá? Que tem empresas que têm um alto faturamento, inclusive, mas não tem vida. Por quê? Porque esses processos e pessoas existem no negócio dele. Mas todo episódio de processo e pessoas tá um pedacinho dele. Então ele pega ele e fraciona dentro de processo e pessoas. Não, eu tenho o estoque e ele tá dentro, e ele tá dentro um pedacinho dele do estoque. Aí eu tenho a parte de marketing, aí ele tá dentro. Tudo volta novamente para ele. A dona dependência. Ele tem lá 28 funcionários que dependem, são 28 crianças que ele cuida. E isso é o mais comum. E isso acontece com muita frequência. E eu vejo que isso acontece, na maioria das vezes,
Primeiro, por falta de humildade. De entender que eu preciso de uma consultoria. De entender que eu preciso de alguém que vai lá e vai me trazer uma visão diferente daquilo que eu estou visualizando. De achar que e aí já entra um pouco do ego do empresário, que eu consegui chegar até aqui hoje dessa forma, quer dizer que eu vou conseguir pro próximo nível dessa forma. Acontece e também muito. achar que Não o vai. funcionário, sem ele, não consegue desenvolver da forma que ele espera. É a dependência. Exato. Acontece, eu vejo muito, Alex, no mercado, que vários dos pequenos e médios empresários foram trabalhadores operacionais que conheciam bastante da operação. Exatamente. Só que ele tinha algo de diferente, uma vontade de ser dono do próprio negócio. Perfeito. Ele entendeu, Uhum. pegou a sacada do negócio, agora eu quero ter a minha empresa. E vai lá, empreende. E abre. A empresa cresce? Cresce, porque ele entende da operação. Uhum. Só Ponto, que vai... né? Ponto. É. Aí chega um momento que ele já não vai mais sozinho. Aí é onde começa a ter os problemas nas empresas. Bom. Ele não vai mais sozinho, ele precisa das pessoas. Hum. O negócio cresceu a um ponto, mas que não dá para ele estar lá no estoque, não dá para ele estar lá no financeiro, não dá para ele estar lá no comercial, na gestão. Ele precisa de pessoas, ele precisa aprender a delegar. E aí entra muito no que ele comentou. Tem muito acesso à informação. Esses empresários, às vezes, não querem investir, busca num podcast, busca numa informação isso, vê algo muito macro e eles não conseguem entender que não dá para você pegar uma receita de um acelerador empresarial, por exemplo. Uhum. Gosto, acho, admiro, mas não dá para pegar todo aquilo que vende e colocar a goela abaixo dentro da empresa dele. A empresa dele, cada empresa, ele tem um formato. Então, eu falo, gente, não precisa fazer o grande. Olha para dentro do seu negócio e começa a fazer o pequeno. Começa todos os dias a fazer algo diferente. Uma ação de endomarketing diferente, mapear um processo diferente. E cada empresa é um universo, né? É o que a gente falou outro dia da documentação. A documentação humanizada. Não tem como não existe o Ctrl-C, Ctrl-V quando a gente fala de documento. É a mesma coisa, né? Cada empresa tem uma realidade e tem uma necessidade. E tem um perfil que só você vai conseguir recrutar bem se conhecer a realidade daquela empresa. Até conhecendo o dono. Hoje, para eu recrutar pro Alex, eu sei muito mais quem é ele. Um dia eu até falei para ele por telefone, uma candidata, eu falei, não vai dar certo, porque não é o seu perfil. Não é o perfil da empresa. Ela pode até ter a bagagem, mas ela não vai encaixar dentro da cultura, dentro do perfil ali do dono. No meu caso, a Patrícia, ela pegou a essência do seguinte. Para mim, vender é uma obrigação. Se eu estou contratando um vendedor, ele não tem que vir com o currículo falando, sou muito bom em vender. Isso é uma obrigação. Se vai vender, se você decidiu ser um vendedor, você já tem que ser bom por si só. Aí eu quero o plus, e é esse que eu busco. É o cara que preocupa com o LTV, é o cara que faz um bom atendimento, é aquela pessoa que tem um pós-venda muito bem feito, é aquele vendedor que está preocupado com a experiência do cliente. E aí ela fazendo essa análise, Alexandre, olha, esse perfil que eu sei que não vai passar, vai te entregar a venda, mas não é o que você precisa. Porque não é só venda. Sim. Então, cada empreendedor e cada negócio, ele tem um formato. Esse perfil, eu costumo dizer que é a venda cara. Porque o cara só traz cliente, a base não é bem assistida, você mesmo colocou, não tem LTV, o CAC desse cara começa a ficar alto, e às vezes você tem um cara trazendo muito número, mas no nível de uma experiência baixa, que talvez esse ticket fique baixo, a venda não é saudável, é bom para ele, mas não é bom para a empresa. É um grande desafio isso. Eu tive muito isso, era assim, a empresa ela oscilava muito, sabe? Oscilava muito, ia e voltava, eu não tinha uma linha de crescimento. E aí, nesses últimos um ano, eu mudei essa estratégia justamente para, olha, só vai ficar aqui quem se adaptar à cultura. Não dá mais para eu me adaptar à cultura do vendedor, porque ele entrega muito número. E quando eu comecei a fazer isso, e aí há 6 meses nós dispensamos um vendedor que ele veio de uma grande varejista de eletrodomésticos e vendia muito, entregava muito. Só porque esses vendedores é aquele vendedor que costura. Ele sai costurando, aquele vendedor que sai costurando todo tipo de manobra que dá para fazer dentro, ele consegue. Sabe? Aí lá a gente trabalha com um aplicativo de venda
que é um cartão, um crediário lá, que é um cartão de crédito e tudo. Cara, ele conseguiu achar uma maneira de burlar isso daí. Meu Deus. Então, é aquele vendedor que vende um seguro, sabe aquele seguro? Sei, conheço. Uhum. Então, o que aconteceu? A própria equipe expeliu ele, natural. É como se a empresa cria um repelente natural, não encaixa na cultura. Pela cultura. Esse colaborador no Incrível. terceiro mês, ele tava num desespero, numa falta de ar, você olhava ele dentro da empresa assim, aí chamou, vem cá, meu, eu sei que você tá agoniado, tá tudo certo, eu sei que você não se adaptou com a empresa, tá aqui, pagamos todos os direitos, tá tudo certo, fique em paz. E Vai com dispensamos. Deus, prospere O pra que onde for. aconteceu com isso, Patrícia? A equipe olhou e falou, caraca, mandou embora o cara que mais estava vendendo, porque em 3 meses ele desbancou toda a equipe. Só que sabe o que aconteceu? Quando a gente dispensou ele, a equipe falou, não, peraí, Nossa. então agora eu entendi o jogo aqui. E aí Aproveitou começaram a entregar. provavelmente o melhor dele. Mas, na verdade, Sim. o que é interessante, que isso a Patrícia vai trazer, lógico, né, com propriedade, é incrível como a cultura, ela é forte, né? E o que você fez demitindo ele, né? Reforçou a sua cultura. E aí isso fez com que a equipe engajasse ainda mais. E entregaram. Então, quão importante é nós, empresários e empreendedores, ter este olhar, né? Com relação à cultura e o que, de fato, a venda interna, né? Que você fez, demitindo essa pessoa que não estava alinhada. Patrícia, eu sei que você tem uma extrema bagagem aí. Eu queria até que você falasse um pouquinho dos anos que você tem, né? De como é que foi sua história, como é que você entrou, né? E como que você chegou até aqui. E depois eu quero que você conta pra gente a coisa mais absurda que você já viu em uma empresa. No âmbito de contratação, de cultura, de organização, de organograma. Eu quero que você traz pra gente. E completa com isso que A cultura? é isso que eu falei, por favor. Tá. Então eu vou completar lá no final que tem um absurdo em relação à cultura. Eu sou formada, na verdade, eu não sou formada, a minha primeira formação não foi na área de RH. Eu comecei como operadora de call center aqui em Goiânia. Legal. E quando eu fazia... Você não é da época do Pablo Marçal, não, né? Não cheguei a ser colega de PA dele, não, mas trabalhamos na mesma operadora. Olha só, olha, sério. Todo mundo conhece o Pablo Marçal. Todo mundo. Eu trabalhei, já passei pela Claro, pela Oi, pela Vivo. E durante esse período que fui operadora, eu fiz meu primeiro processo seletivo e passei para supervisora de operação. E eu fui tomando paixão para gestão de pessoas. Legal, E eu fazia curso de relações internacionais. Sou formada em relações internacionais. legal. Que joia. Tinha o sonho de viajar pelo mundo como diplomata. Mas eu fui tomando paixão pela outra área. E aí fui coordenadora de operação da Vivo em São Paulo. Voltei para Goiânia. E nisso eu fui querendo migrar para a área de RH. Eu sempre tive muita vontade para a área de treinamento e desenvolvimento. Boa. E eu fiz um MBA na FGV, em Gestão Estratégica de Pessoas. E eu conheci um nicho de gerentes de RH que estava dentro do MBA. E uma delas era gerente da São Salvador Alimentos, que na época ainda era até Super Frango. E eu fui para lá, fui convidada para implantar a área de treinamento e desenvolvimento dentro da empresa. E como eu nunca tinha passado pela área de RH, a gerente, que até hoje é uma grande amiga minha, me falou assim, eu quero você sentada dentro da minha sala para que você veja tudo o que acontece no RH, porque eu preciso que você conheça todos os subsistemas do RH. E aí eu fiquei dentro da sala, eu fui aprendendo todos os subsistemas, implantei lá a primeira academia de líderes, porque o turnover e absenteísmo era altíssimo. Sim. E a gente identificou que o problema era o quê? Gestão. Olha Em só. um ano a gente diminuiu mais de 50%. Uau. Né, Só com treinamento? Só com treinamento das lideranças. De todos os departamentos, desde produção à parte administrativa. Show. Olha só. Show. E depois de lá fui para outras Ou seja, empresas. Só para valorizar isso, né? Ou seja, eu escuto muito isso. Não, minha área, eu tenho um turnover, eu tenho muita gente rodando, mas, ou seja, você não mexeu nessas pessoas que estavam rodando. Não. Você mexeu em quem liderava elas. Cara, E muito sabe mais quando eu barato. fiz o diagnóstico? É Eu falei assim, show eu quero isso. fazer a entrevista de desligamento. Eu quero Top. participar das entrevistas de desligamento. Pra importantíssimo. entender. Para entender. Os porque- questionamentos eram os Questionamentos. mesmos. Tinha um padrão. E aí, quando eu comecei a perguntar, eu falava assim, quem que era o seu último gestor? Não sei. Caraca. Quanto Meu tempo Deus. você estava nessa equipe? 3 meses, 6 meses, 8 meses. Eu falei, você não sabe o nome do seu encarregado, do seu gerente de produção ou da área onde você está? Não, como é que você sabe quem é ele? É a pessoa que usa o boné, o capacete tal cor
e ele controla o meu intervalo, mas eu nunca vi o nome dele, ele nunca falou com a gente. Uau. Meu Deus. Olha o nível de percepção. Controla o meu intervalo. Aí, não. entre os absurdos que a gente já viu. Eu olhei e falei Você assim, tá doido. tá errado. Nunca as pessoas vão parar aqui dentro. Eu falei, Wanda, eu vou pra dentro da produção. Coloquei roupa, fui lá pra dentro da produção. Diz, eu sei todo o processo de Chão de corte de um fábrica, frango. campo Chão de batalha. fábrica, campo de batalha. Eu olhei e falei assim, gente, o trabalho é um trabalho maçante. Nossa, é você, muito. assim, ficar em pé. 8 horas. Mais de 8 horas, cortando e abatendo frango. E assim, eu falei, precisa cuidar de pessoas. Essas pessoas precisam se sentir acolhidas. Tem que ter um gestor que dá um feedback, que recebe para entender. A maioria vem de fora, é cidade interior. A gente busca a gente lá no Pará, no Maranhão. Essas pessoas não têm cultura, não têm família. E chega aqui, não sabe nem quem é o chefe dele, que só controla o horário. E aí, nisso, a gente implantou. E o acolhimento, né? O tanto que é importante. Total. Não. E a gente implantou a academia de líderes. Eu fazia Aí encontro não tinha semanal. engajamento, tinha nada. Passava a tarefinha para os líderes de semana por semana, e aí em um ano. Aí a gente expandiu, colocamos também o administrativo para fazer a academia de líderes. A gente implantou, inclusive, plano de carreira interno para virar um encarregado, um gerente de produção. Eram profissionais, operadores de produção, que tinham tempo de casa e passava pela academia pré-líderes. Porque o dia que eles passassem por um processo seletivo para assumir uma posição de liderança, eles já tinham uma pré-formação de gestão. Então, eles não iam cair de paraquedas, como até hoje acontece, né? Uhum. Várias pessoas caem de paraquedas na gestão. E a gente, em um ano, a gente reduziu mais de 50%. Inclusive, foi o meu trabalho do meu MBA, porque na época eu estava concluindo o MBA. E uma coisa que eu gosto muito dessa sua visão, que é assim, é muito comum empresários, empresas, ficar enxugando gelo, ficar remediando a situação. Isso não, ela tratou a causa raiz. Não, e aí a culpa é sempre do governo, do povo que não quer trabalhar, É, do o povo que é bababá, preguiçoso. do povo que é Né? preguiçoso, Uhum. né? Nunca é... E o cenário não muda. Só para arrematar a minha experiência, aí eu fui sair de lá, Aí você fui pra ainda na outras São empresas, ainda na São Salvador. Aí da São Salvador você implantou... Implantei, saí, casei, né? Voltei para Goiânia, fui para o Carrefour, né? Trabalhei Olha no só. Carrefour por 2 anos. RH? No RH, Meu Deus. como especialista de desenvolvimento de pessoas. Cuidava de 11 lojas, aqui, Brasília e Manaus, Uau. né? E respondia meu RH lá em São Paulo. E depois que eu tive meu filho, eu acabei saindo, porque eu viajava muito. E aí eu acabei indo para empresas menores, mas fui para indústrias lá em Senador Canedo, na Secopal, passei por algumas imobiliárias aqui em Goiânia, algumas empresas de tecnologia. E em 2019 para 2020, eu parei um tempo, 2019, por conta do meu pequeno. Ele estava com um pouco de atraso no desenvolvimento dele, ficando desde os 5 meses com babado, né, com criação. E a pediatra dele falou assim, quanto você recebe? Vale a criação do seu filho? Uau. Eu voltei para dentro do RH da empresa, falei, vale nada perto do meu filho, né? E aí eu parei, só que o Carrefour terceirizava a contratação para uma empresa lá de São Paulo. E aí a empresa de São Paulo não estava atendendo muito Olha bem. onde surgem as oportunidades, hein? E aí eles me ligaram, Patrícia, você consegue? Aí você emite nota, faz pra gente, tal, dá pra eu fazer. E aí outras pessoas, Patrícia, vem ministrar um treinamento de liderança, porque se a gente já sabe que você faz esse trabalho, já, né, há um bom tempo. E aí meu esposo falou assim, você tem uma empresa e não sabe. Uhum. Exatamente. E aí ele falou assim, eu já tenho o nome da sua empresa. Deus já me falou, Top Talentos Humanos. A gente pesquisou, não existe, não tinha. E aí nasceu a Top Talentos Humanos. E eu comecei com recrutamento e seleção, e também a parte de treinamento. Ano passado, no final e para início desse ano, a gente foi certificado pela uma empresa de São Paulo, que é a KLA Brasil, Educação Corporativa. Os grandes palestrantes passam pelo palco deles, eles dão mais treinamento há mais de 20 anos em empresas. Uau. E a gente foi Show. certificado 3 módulos deles para trazer para Goiás. Então, esse ano a gente está entrando muito forte também na área de treinamentos e palestras. Bom. E aí, hoje a Top é top. E me fala uma coisa. Financeiramente hoje é melhor do que quando você estava numa dessas grandes? Ah, muito melhor. Muito melhor. Eu como uma supervisora gestora de RH, eu ia tirar, na época, uma média de 6 a 7 mil no máximo de salário. E viajando tudo? E viajando. Meu Deus. Nossa. Não tem nem comparação. Não tem comparação. Hoje eu tenho o meu tempo, hoje eu acompanho o meu filho, eu atendo meus clientes, eu faço meus horários de consultoria, porque hoje a gente tem um dos nossos serviços, o RH terceirizado. Então, a gente faz o RH
de empresas, de algumas empresas. Não o DP, o RH mesmo, a parte de endomarketing, treinamento, recrutamento e seleção. Então, hoje eu tenho consultores que trabalham comigo, hoje eu vou nos meus clientes, acompanho, então faço minha agenda, consigo buscar meu filho, consigo levar ele para um karatê, Legal. né? E nem se fala financeiramente, né? Olha, eu achei muito interessante Show. o formato que ela faz, que, por exemplo, ela acompanha, né? Ela faz o recrutamento, então ela tem como trazer esses perfis. Ela entende o perfil. Ela faz uma carta para mandar para você, para o empresário, que nessa carta consta tudo sobre, olha, ele é esse perfil, aí ela conta a história dele, que o sonho dessa pessoa é tal. Então você vai bater nessa, ó, aí aqui o perfil é esse, isso, aquilo. Isso é show, né? E até aquelas análises, né, de comportamental, eu acho que super interessante. E o quão os gestores, né, empresários, empreendedores ainda não dão o devido valor. Porque isso entra dentro do perfil certo, no lugar certo. Exato. Eu acho isso, assim, sensacional. E a gente faz, eu busco também referências, a gente busca referências no antigo trabalho. Por quê? Porque às vezes ela vai passar para mim uma imagem e a gente sabe que hoje tem pessoas que vão dissimular muito bem, né? Sim. E aí a gente faz uma checagem, olha, vamos ligar na empresa anterior para saber, vamos buscar informação. E essa é uma parte que os empresários mais são imprudentes, viu, Patrícia? Não fazem. Não fazem. Eu falo por mim, eu não fazia. Tipo assim, eu pegava o currículo, cara, parece que eu não tô confiando nisso aqui. Não, mas vamos testar. E aí esse teste sai caro. Não fazem. O empresário que falar que faz, ele... Porque, para começar, o empresário que ele mesmo contrata, ele mesmo demite, ele já tá fora do jogo. Empresário que ele mesmo vai lá, faz a vaga, divulga a vaga, marca a entrevista, faz a entrevista, contrata, esquece, esse cara já tá fora do jogo. Ele não entendeu o que é realmente tá ali, entendendo a parte estratégica, ele tá ali olhando o que precisa ser melhorado. O empresário que entende a importância do endomarketing da empresa, ele muda toda a visão. Ele muda toda a visão. O aconchego. Como que você vai entender se o endomarketing está funcionando? Eu percebi isso agora. Nós vamos fazer o desenho de cultura e aí todo mundo participou. E aí, o que você acha que a empresa tem mais de cultura? Aí a resposta unânime. Cuidado com o cliente. A responsabilidade com o cliente. A pontualidade com o cliente. Os próprios colaboradores falaram a opinião deles. Aí, segundo, o que vocês mais acham importante de cultura que a empresa tem? A forma que nós somos tratados pelos patrões. Tipo, eu tenho um negócio de... Eu levo o bolo para comemorar, né? Quando elas batem meta no dia anterior, meta diária, ou fazem uma venda muito boa e tal, eu levo sempre um bolinho, né? Um bolo, elas escolhem lá, bolo de milho, bolo de alguma coisa, sempre levo para elas, né? E aí, olha para você ver, eu nunca tinha pensado que isso se tornaria cultura, e para elas é cultura. A forma, aqui dali para elas é uma forma de festejar. É uma forma de... Porque quase eu não tô ali, né? Então, quando eu chego lá, é agradável para elas. Porque elas sabem que a gente tá ali para poder comemorar, porque tá ali para isso. É mudar o olhar. Você falando aí, eu já ouvi de um dono de uma empresa que ele vai em campo para achar o erro. Meu Deus. Aí no dia do... Respira, né? Aí foi sua vez de respirar. Foi minha vez de respirar. Falei assim, se você vai lá para achar o erro, você vai achar erro. Claro. Com certeza. Porque você gera uma cultura, inclusive, de que se você está próximo, é um ambiente de tensão. E se as pessoas estão sobre ambiente de tensão, eu sou propensa a errar. Sim. Lógico. Porque eu fico o tempo todo, eu preciso servir o café. Ai, meu Deus, ele tem medo. Aí o que acontece? Eu vou derrubar o café. Então, muda o olhar. Falei, para de falar pra eles. E ele ainda fala pra eles que eu vou lá pra achar erro. Falei, para de procurar o erro. Vai lá pra procurar o acerto. Vai lá pra reconhecer o que tá certo. Aconteceu um erro muito grave, tem que ser em pontuar. Mas muda a sua visão. Porque senão o seu time nunca vai achar que ele está fazendo algo. E o que você falou da cultura, o tanto que é importante. Quando eu vou pra dentro de uma empresa pra gente fazer um diagnóstico, geralmente porque não tá parando pessoas, porque o turnover tá muito alto, eu sempre falo, então primeiro eu vou fazer um diagnóstico. Eu vou para dentro da sua empresa. Já teve empresa nossa que a gente colocou colaborador oculto. Legal. Eu mando um consultor meu para dentro da empresa como se fosse um novo funcionário e ele fica lá 2, 3 dias se passando por um novo funcionário. Legal.
E depois ele me traz toda a visão. E o que acontece nesse Ele caso? É uma recebe. curiosidade, né? Né? O que é? É a equipe que espelha essa pessoa? É a cultura da empresa? É Aí o vai dono? depender. A maioria dos casos, é a cultura do dono. Porque a equipe é reflexo do dono. Eu ia chegar nesse ponto. A equipe sempre vai ser o seu reflexo. Então, se quando a gente coloca, esse exemplo mesmo, a gente colocou a pessoa lá pra dentro. Eu falo que assim, ela pode ser seu reflexo intencionalmente ou não intencional. Exato. Depende do seu posicionamento. Exatamente. Ela vai repetir o seu lado bom e o seu lado ruim. Nossa, faz total E sentido. vai reforçar. Eu ia chegar nisso, falar, Patrícia, você na verdade faz o diagnóstico é do dono, né? Isso é que eu ia fazer essa pergunta. Porque na verdade, quando ela conhece o dono, ela já tá nos 70% de todo o contexto. É isso? E justamente, aí se eu pudesse, eu já chegava lá e falava assim, o problema tá em você. Mas eu preciso fazer o quê? Trazer os números. dados. Você precisa, não, você Trazer precisa os dados pra fazer ele. igual eu, embasar Embasar quando a gente fala toda a dos justiça para documentos. poder mostrar. Teve um cliente que Mas a gente literalmente fez você isso. faz isso, né? Você Teve mostra um um cliente documento. que no final da minha apresentação do diagnóstico, ele chorou. Ele chorou, porque eu falei pra ele assim, você tá preparado e me dá liberdade pra falar o que eu preciso falar pra você? E o empresário nunca tá? E aí, só que foi tão bom, porque é um empresário que não é cristão e ele tá sendo muito tocado por Deus. E eu falei Legal. pra ele assim, inclusive, o que Deus mandar eu te falar, eu vou falar. Legal. Porque eu falei pra ele, ó, eu senti todos os dias que eu saí daqui carregada. Uau. E aí eu fui mostrando pra ele, falei, olha, eu vou te mostrar a sua pesquisa de clima, porque a gente aplica pesquisa de clima. Como que é uma pesquisa de clima? A gente cria algumas perguntas que a gente aplica de forma anônima, a gente cria um formulário e todos os colaboradores respondem de forma anônima. Então eu faço levantamento para ver qual é o perfil, qual é o maior público que você tem da empresa, se é masculino, feminino, idade, escolaridade, algumas competências. E aí eu começo a colocar perguntas em relação à gestão. Como que você visualiza o seu gestor hoje? Como que é feito? Com qual frequência você recebe feedback? Qual é, na sua opinião, a empresa tem missão, visão, valores? Qual é a missão? Qual é a visão? Quais são os valores? Quais palavras definem a empresa para você? Quais são os comportamentos que mais definem a empresa para você? Então, assim, conforme a empresa, eu formato esse formulário. E a gente encaminha, eu recebo de volta deles de forma anônima. Então, eu faço todo um trabalho de conscientizar eles. É o momento de vocês responderem de fato, porque não é identificado. E nisso, depois eu monto uma apresentação. Então, eu gero o gráfico, tudo, mostro para o dono da empresa. Falo, olha, aqui. E aí, por exemplo, a pergunta da cultura. Eu coloco de propósito. A empresa tem cultura, tem missão, visão e valores? Qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores? Mesmo a empresa não tendo. Porque grande parte das vezes que eu pego o relatório, a resposta dos funcionários é, tem. E eles colocam lá para mim qual é a missão, qual é a visão, quais os valores. E antes de eu chegar nessa pergunta, eu devolvo para o dono. Qual que é a sua missão, a sua visão, os seus valores? Ah, não tem, a gente precisa definir ainda. Então, eu vou te apresentar, porque os seus colaboradores têm a visão da sua empresa, a missão da sua empresa e os valores. Olha que Agora, chique, a gente precisa entender Se tá alinhado com os seus, se né? estão alinhados com os seus. Vocês estão no mesmo Ótimo, propósito, né? Ótimo, adorei. Eles estão no mesmo propósito. E aí, a grande problema, geralmente, é o dono do negócio. Nessa empresa específica, as pessoas foram trazendo para mim problemas na gestão, problema como eram tratados, que os colaboradores... por que ninguém parava? Uma colaboradora que tinha muito tempo de casa, quando entrava um novo colaborador, primeiro que ele não tem integração, gente, não tem acolhimento, e isso é fundamental, a integração dentro Depois da que eu empresa. aprendi isso, tá? mudou todo o jogo. Era simplesmente jogado e qualquer um recebia esse novo colaborador. Dá essa dica pra quem tá assistindo a gente, pelo amor de Deus, porque isso mudou o jogo pra mim, tá? Sabe que dia que foi que eu percebi isso, Polly? Num dia que um colaborador chegou e aí, ele tinha passado o dia, né? Já trabalhado o dia todo. Aí quando foi, umas 4:30 da tarde, eu cheguei e aí eu vi lá o colaborador bebendo água da torneira. Aí eu falei, por que você tá bebendo água aí? Aí ele, não, é porque ninguém falou nada. E eu falei, não, o frigobar é ali, ó, pode pegar água. Aí eu falei, meu Deus, cara. Alguém te falou onde você guarda as suas coisas e tal? E não. Eu falei, cara, tá tudo errado. E eu nunca tinha ouvido falar disso, de acolhimento. E eu criei o acolhimento e depois que eu criei, aí é que eu comecei a entender a importância. É muito importante. Hoje no mercado a gente fala o on-board, mas é o treinamento de integração, é o treinamento de acolhimento.
O colaborador, assim que chegar na sua empresa, ele precisa ser acolhido. Precisa ser recebido. É um bebê, né? É um bebê. Igual você recebe uma pessoa na sua bebê. casa, você precisa receber na Eu empresa. até trabalho na formação de leads, a curva da maturidade do colaborador. E esse novato, ele é um bebê. Ele é um nível de maturidade 1, técnica e comportamental. Então, por mais que ele venha com a bagagem do mercado, na sua empresa ele é bebê. Ele vai aprender ainda onde que é o armário, onde que ele pode beber uma água, onde ele bate o ponto, qual é o seu regimento interno, qual é o seu código de ética e conduta, qual é a sua missão, seus valores, né, sua história da sua empresa, qual é o propósito da sua empresa. Então, esse primeiro dia, dependendo de empresa, às vezes até semana, né, esse processo de integração, ele é importante ser feito. Se eu, como dono do negócio, não ainda, né, é um time pequeno, se eu puder fazer, faça. Se não, escolha a pessoa certa. Se não tem o RH, porque geralmente o RH que faz esse trabalho, se não tem RH, escolha a pessoa certa para fazer isso. Porque se você coloca essa integração na mão da pessoa errada dentro da empresa, É isso que eu ia falar. ele vai ensinar a visão dele. Vou te falar aqui, ó. Eu já te passei por prometeram isso, um monte de coisa, mas ó. Não, eu já passei por algo assim, da pessoa que estava na função errada, nesse caso, e daí ia fazer o acolhimento, mas como se, assim, ela fosse a senhora da razão, porque a gente tem, às vezes, uns colaboradores que têm mais tempo, né? E acha que tá ali. Aliás, aí é o erro nosso, É né? nosso porque deu É o direito. erro nosso, exatamente. É o erro De gestão, de coordenar bem isso. E isso acontece demais. Não recebe, porque o veterano, ele tem uma zona de conforto. Ele pode até falar mal da empresa, mas ele não quer também perder o lugar dele. Exato. E aí, se ele que recebe essa pessoa, ele chega ao ponto, que é o que aconteceu naquele cliente que eu comentei, de falar assim, quem vai decidir se você vai ficar aqui sou eu. Então, você faz do jeito, é melhor você fazer do jeito que eu tô te mandando. Eu vivi, esse exemplo que eu tô dando, era mais ou menos assim. Só que daí eu percebi e intervi. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os veteranos, porque acontece. Às vezes você percebeu já muito. Tem casos que você já percebe lá na frente, né? Não, e entra na questão do perfil comportamental, por isso que é importante do fit cultural. Você percebeu e interviu, porque de repente você tem esse perfil de falar. Opa, peraí, não concordo, de sinalizar. Se é alguém com perfil, às vezes, muito mais conforme, mais estável, que é uma pessoa que é mais inibida, que é mais retraída, que é muito forte em relacionamento, ela já entra e fala assim, fica calada, vai ter medo de se pronunciar. Sim. E o que ela faz? Ela não volta mais. Exatamente. Por isso que tem muita empresa que fala assim, o colaborador começa aqui, trabalha 2 dias e vai embora no sono, não vem aqui nem receber. Gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada dentro da empresa quando o dono me fala assim, a pessoa trabalha 2 dias, não veio nem receber, não deu nem um pingo de satisfação, ou lá no início o processo seletivo foi feito errado, e aqui dentro tem alguma coisa que também está acontecendo errado. Sim. E precisa aí identificar e alinhar. A palavra-chave é sempre o alinhamento, né? Na verdade, eu acho que alinhar os sentimentos internos do empresário e entender que ele não é bom em tudo, cara. Exatamente. E tá tudo bem. O problema do empresário é porque ele quer ser bom em tudo. E não. Cara, eu falo, hoje eu tenho 2 assessorias financeiras porque eu preciso de alguém muito melhor que eu para poder cuidar das finanças. Com certeza. A minha função é que o meu financeiro me segure, porque eu quero só fazer... Tudo que eu tenho de ideia gera gasto. Então eu tô gerando ideia, e o meu financeiro vai me segurando. Por quê? Porque quando eu ficava responsável pelo financeiro e responsável por trazer as partes comerciais, cara, não dava certo. A empresa descia. E aí quando eu entendi que eu não preciso ser bom em tudo e que eu preciso ter humildade para falar, tem que ter alguém melhor que eu para chegar e me puxar a orelha. Ontem, quarta-feira é a nossa reunião semanal de alinhamento com a minha gestora de BPO, enfim. E aí ela falou, Alexandre, ou a gente bate X de faturamento ou você vai ter que reduzir o quadro de colaborador. Por quê? Porque você montou um quadro de colaborador para X de faturamento e ainda não alcançou. E isso daqui está pesando em tantos %. Eu preciso ficar com um percentual abaixo. É um grande desafio isso. Cara, e eu tô acima de 20% de custo operacional com a equipe. Nossa. E isso não é saudável. Não. E aí, eu entendi. E aí, o que eu fiz? Sentei com a minha gerente e falei, ou a gente sobe esses números, todo mundo de acordo, ou a gente reduz
bonificações, porcentagens, ou a gente começa a tirar algumas pessoas do quadro. E aí a gente reuniu como um time realmente entendeu que agora é o momento de subir faturamento. A gente tem isso combinado e a gente vai agora rumo a subir faturamento, porque essa é a minha visão. Não faz sentido eu reduzir salário, não faz sentido eu reduzir bonificação, e eu não tenho interesse em reduzir o quadro porque eu sei onde a gente vai chegar. Mas tudo tem que estar dentro da realidade unida aos números. Se eu não tivesse essa assessoria financeira, eu ia estar sangrando o caixa e rodando. Pedir ajuda, né? A gente tem que entender que a gente precisa Sim. pedir ajuda e ter esses apoios. E o que você faz aí é muito importante, Alex. É a questão do compartilhar as responsabilidades e de abrir uma reunião com o time, por exemplo, o faturamento da empresa. Ó, o faturamento tá X, Gestão à vista, né? nós estamos hoje com essas despesas, a realidade é essa. Como que nós vamos mudar isso aqui? Eu escutei e vivi com alguns empresários que falam que não revela o faturamento para os funcionários. Não faz sentido. Porque não tem uma reunião, não tem reunião mensal de indicadores, não tem reunião de estratégia. Qual é o seu medo de falar do faturamento para os seus funcionários? Mas é então porque eles estão achando que você está ganhando muito? Você tem que ensinar eles que faturamento não é lucro. Uhum. São duas coisas diferentes, né? E mesmo que esteja lucrando muito, se você está com muito medo, então você às vezes não está remunerando, recompensando e reconhecendo de forma ideal Verdade. esse colaborador. É verdade. É tão forte isso que você está colocando, Patrícia, que é muito comum, né? A gente faz um trabalho também para farmácias, né? O nosso ecossistema é farmácia, como o do Alexandre é ótica, doutora Poliane aí, ajuda também as empresas, né? Com contratos e documentação e outros negócios também imobiliários, né? A gente hoje tem um ecossistema de farmácia. E é muito comum a gente chegar em empresários que a gente oferece duas soluções, que é uma consultoria de gestão de processo e uma consultoria de gestão estratégica. E normalmente a maioria nos procura para crescer, para trazer o negócio para um próximo nível. Só que a boa parte deles querem mais faturamento, mais crescimento, mais vendas, e eles não compartilham os números com seus colaboradores. Existe uma máxima, né? Ou seja, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E como o seu time, os seus colaboradores conseguem entregar mais se não tem isso mensurado, se não tem isso de uma forma clara, não tem o que o Alexandre trouxe, que é a gestão à vista. Eu acho o quanto é importante, né, essa gestão à vista. Existe uma cultura, né, que o dono tem que ter os números de faturamento só com ele e ninguém mais pode ficar sabendo. É quase insanidade, né? Porque você trouxe muito bem. Boa parte dos negócios hoje, o faturamento é a vaidade, né? Ou seja, não tem vaidade, ou seja, não tem mérito quase em faturamento. O que a gente vê mérito mesmo é o que você trouxe, é caixa. Uhum. Quanto essa empresa gera de caixa? Eu conheço muitas empresas que faturam milhões, mas o caixa é 1%, né? É 0,5%. É muito comum hoje, principalmente no varejo, né? Então, ou seja, as pessoas veem aquele faturamento muito alto, não, tem uma farmácia hoje faturando R$1 milhão, mas quando você vê que ela sobra só 5, 3 de margem líquida, aí a coisa muda o jogo, né? Então, ou seja, essa que é a tendência. E quando você traz os colaboradores, você falou da cultura, né? Traz ele alinhado com isso, entende a importância dele, e cada um com o seu papel. Peraí, o seu papel é contribuir para que esse faturamento, que é a vaidade, ele se torne melhor, ele se torne mais lucrativo e a gente entrega mais caixa. Com esse caixa eu consigo dividir melhor a fatia do bolo, consigo ter uma meritocracia mais adequada, consigo dar meta, consigo dar bônus, consigo premiar, consigo fazer uma boa confraternização, uma boa comemoração, uma boa celebração das coisas, das nossas conquistas. Esse jogo limpo, esse jogo à vista, cara, ele muda o jogo. Existe uma cultura muito errada que eu vejo disso, essa relação com o colaborador, essa relação com as pessoas que estão dentro, é um jogo de gato e rato, né? Um fica escondendo do outro. E o colaborador, ele gera muito mais curiosidade. Ele fica naquele... os caras... Aí fica assim, aquele julgamento. Meu patrão tá ganhando muito, eu tô ganhando pouco. E aí o patrão também olha pro funcionário e fala assim, ele tá ganhando... Como ele sabe o número dele, ou ele nem sabe também, ele acha que o funcionário tá ganhando muito e ele tá ganhando pouco. Quando você traz uma gestão à vista, tem um controle financeiro, cara, isso transforma a visão do negócio, né? E tanto que isso é complexo. Entra lá no início que a gente comentou do processo. Às vezes o empresário acha que o colaborador está ganhando muito por aquilo que ele faz.
mas não tem nenhum processo desenhado de fato para ele entender quais são as funções que ele está fazendo. E que ele poderia realmente estar fazendo a mais para compensar aquele, né, aquele valor, ou não, pelo contrário. Nossa, quando eu olho a descrição da função, fulano realmente trabalha muito e eu pago é pouco. Verdade. Então, e essa questão do colaborador achar sempre que o empresário ganha muito e paga mal, a culpa é nossa, porque a gente não ensina. Agora, nossa, porque hoje eu me sinto empresário, hoje a gente não ensina para os nossos colaboradores. O empresário fala assim, eu queria muito dar um treinamento para que as pessoas diminuíssem o desperdício dentro da empresa. Eu falo, eu amo treinamento, é um dos meus serviços. Mas eu também não aplico um treinamento se você me contratar para fazer um treinamento que eu sei que não é treinamento, que não vai dar resultado. Eu falo, olha, isso não é tipo aquelas palestrinhas motivacional. Eu falo para eles, olha, eu posso ir lá, como o cliente esses dias me chamou, me pagou para ir lá no sábado, dar uma palestra 2 horas, tá? Eu falei para ele, eu vou. Mas se você não, eu vou lá jogar semente. Se você não adubar esse terreno, se não tiver no dia a dia, você está só me pagando, então é ótimo. Ocupando o tempo das pessoas, não vai ter resultado nenhum. Vai trazer resultado. E aí, vamos por exemplo, igual eu falei, a questão da redução de desperdício. Faz uma reunião, mostra os números de faturamento, mostra os custos, mostra quanto custa aquele produto, o quanto aquilo de desperdício trouxe financeiramente e reverte aquele valor de desperdício em bonificação, em um 14º salário, em alguma coisa a fazer, que vai ter muito mais sentido das pessoas terem consciência e responsabilidade do que eu simplesmente ir lá dar um treinamento. Sim. Não, sim, e o principal, Patrícia, é aquele empresário que quer impor, ele quer chegar lá e falar, a partir de agora é o seguinte, a meta é o dobro, quem não entregar tá fora, e não tem nenhum incentivo. Pessoal, a partir de agora é o seguinte, sábado agora nós vamos trabalhar até 6 da tarde. E não existe, não sabe se comunicar com o colaborador. Não sabe chegar e explicar, olha, quanto que você ganha hoje? Eu ganho R$2.000. Se você trabalhasse no sábado, o dia todo, quanto que você acha que você deveria ganhar? Eu queria ganhar uns 2.500. Então, nós vamos fazer um teste. Se você gostar, a partir de agora você vai ganhar R$2.500 de salário. Eu vi pessoas aplicando dessa forma a metodologia, ele mudou toda a cultura de uma empresa, um consultor. Ele mudou toda a cultura, todo o ecossistema de uma empresa só aplicando essas metodologias de chegar e conversar com o colaborador. Fazer acordo, né? Hoje a comunicação não é mais o que você fala, é como você fala. Então, hoje a comunicação e como as pessoas te entendem, uma habilidade que você precisa desenvolver. E entendendo, alinhando as expectativas, né? Eu gosto muito nesse processo de comunicação. Eu acho que, voltando para essa área aí de colaborador, nesse processo de transição, né? Eu falo que nesse tempo de ser empresário, de ser empreendedor, e a gente nunca nasce sabendo, né? Acho que o Valdir falava muito isso, né? Da questão de uma faculdade, você não tem uma faculdade que ensina você a ser empresário. Né? Inclusive, a faculdade que é a mais próxima, que é de administração, ela ensina a ser funcionário. Né? Ensina a ser gerente dos outros. Então, como cuidar, assim que você vai apresentar. O relatório que você vai apresentar, vou apresentar para quem? Né? Porque você não está aprendendo para você. Então, nós aprendemos, eu acho que o empreendedorismo, o ser empresário, é na prática. É na prática. Ter o coração ensinável, né? Eu acho que hoje mesmo eu estava falando isso com a minha equipe, porque eu falo que acho que a gente, dentro da nossa meditação, a gente sempre pede para Deus fazer fazer a vontade dele em nós, né? Mas ele só verdadeiramente consegue fazer isso quando a gente tem coração ensinável. E eu falo isso muito para minha equipe, né? Ou seja, se você tiver coração ensinável, cara, você aprende aquilo que você quiser e a vontade, que é a melhor, vai prevalecer. E aí, quando a gente vem nesse processo de contratação, e também a gente passou por esse processo também, porque, cara, a gente acha que daquele jeito que a gente aprendeu lá no passado, mesmo tomando porrada, estava certo. E até o momento eu falei, cara, peraí, não está dando certo. Deixa eu buscar conhecimento, deixa eu escutar outras pessoas, deixa eu buscar outras pessoas que já estão num próximo nível, né? Ou seja, não escutar quem está no mesmo nível ou no nível abaixo. Desenvolvendo, né? Não tem jeito. Aí a coisa começa a mudar, começa a entender. E uma das mudanças, acho, muito forte que eu tive dentro desse processo foi o dia que eu entendi a importância das pessoas. Por
porque de coração, eu não sei se você passou por isso, mas eu vejo isso muito comum na maior parte dos empresários. Ele monta um negócio, faz o melhor dele ali, faz um negócio caprichado, mas boa parte, você falou você deu aquele exemplo da Sofrango, né? Que não Super Frango, que não se importava com as pessoas, né? A pessoa ficava 8 horas. Então, cara, eu juro, eu também, assim, eu achava que as pessoas estavam ali, eu estava empregando, pagando salário, e era obrigação delas fazer o que precisava ser feito. Até um dia entender que as pessoas, elas vêm com a sua cultura, Sim. elas vêm com os seus hábitos, com os seus comportamentos, né? Com os seus sentimentos, com as suas emoções, e você precisa tratar isso tudo ali dentro. Você precisa alinhar a expectativa, repactuar os acordos, alinhar papéis, alinhar responsabilidade. E a partir desse processo, mas antes disso, você tem que fazer uma boa contratação. E como que é feito? O processo de recrutamento e seleção. Né? Então, a gente teve muitos erros e acertos. Eu acho que os erros a gente aprendeu muito. Eu acredito que hoje a gente tem um processo seletivo, não vou dizer que é o melhor do mundo, mas ele é bem acertado para o nosso ecossistema, para a nossa realidade, onde realmente a gente procura as pessoas não pelo currículo, né? Uma coisa que a gente usa lá, a gente olha para o currículo, mas é um processo depois. Eu não olho o currículo primeiro, a gente traz realmente quem é aquele ser humano que está por trás daquele nome, daquele e-mail, daquele telefone, que se candidatou à vaga. Ali é feita uma porção de perguntas, é feita uma entrevista. Nessa entrevista já entende o currículo dessa pessoa, a partir disso testa perfil, a partir disso que é feito, se tudo bem nesse processo, contrata, faz um board, coloca ele a bordo, faz o acolhimento, dá feedback, recebe. Então, ou seja, é uma jornada esse processo, né? Eu gosto de trazer isso porque as pessoas têm que entender que não é simplesmente alguém... Eu tenho uma vaga de trabalho, cara, o primeiro, mais ou menos, ali, coloca pra dentro. E não é isso, né? Eu costumo dizer diz que é igual namoro, né? Diz que namoro foi feito pra dar errado. Porque se der certo, vira casamento. E acho que o recrutamento de seleção também é feito pra dar errado. Porque se der certo, você contrata, né? Exatamente. E hoje isso está muito mais sensível, a questão de você ter que olhar para as pessoas e cuidar das pessoas. É aquela história da gente ser gestor e líder, né? Da gente saber dosar com sabedoria quando a gente está sendo gestor, focado nos números, nos resultados, e quando a gente é líder, né? Assume a função de líder, de incentivar, promover o desenvolvimento, o crescimento das pessoas, né? Aqui a gente olha para as pessoas e aqui a gente vê através dela os resultados dela, né? Então, essa é o nosso desafio, né? Enquanto empresário, empreendedor, todos os dias, da gente ter a sabedoria para dosar, né? Em que momento a gente precisa e deve ser gestor, e quando a gente precisa e deve motivar, né, ser líder. Quando eu aplico a formação de gestão, às vezes até me falam assim, mas qual que é o perfil ideal de uma liderança? Eu falo, não tem perfil ideal. Por quê? Porque você tem na sua equipe níveis de maturidades totalmente diferentes, perfis comportamentais totalmente diferentes, processos que são diferentes de cada área. Então, você precisa ser um líder muito flexível, de entender que em alguns momentos eu sou mais gestor, em alguns momentos eu vou ser, às vezes, mais autoritário, porque vai me exigir aquela postura. Sim. Mas em alguns momentos eu tenho que ser mais líder, eu tenho que ser mais um coach, eu tenho que... Um mentor. Eu brinco que é um mentor, conselheiro. Tem hora que você é pai, tem hora que você é mãe. Por quê? Porque são pessoas que vêm para dentro da empresa, por exemplo, que não tiveram a figura do pai. Sim. E aí vai trabalhar dentro da empresa e lidar literalmente com a figura masculina, que é o gestor, que é o líder. Ele nunca teve que obedecer uma figura masculina. Ele tem internamente dentro dele um problema com a barreira. E aí ele começa, então eu preciso até entender isso lá, peraí, deixa eu ganhar essa pessoa, deixa eu entender essa pessoa para trazer para o lado, para formar. Então eu falo muito hoje para os empresários, né? Não vamos encontrar uma pessoa 100% pronta. Ela sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ter que ajustar. Tanto é que eu mando avaliação de experiência para os meus clientes. Tem um formulário com algumas perguntas, orienta, aplica, acompanha nesses primeiros 30 dias, 45 dias, avalia isso, senta com a pessoa,
Porque é a fase ainda do namoro, Uhum. que é de ambas as partes. Como eu posso me apaixonar totalmente e querer ficar, como o colaborador também pode falar, não é aquilo que me venderam, aquela paixão toda, né? No primeiro dia abriu a porta do carro, mas depois não abriu mais, né? Já muda, muda todo o Patrícia, cenário. e me fala uma coisa, qual a hora de desistir de um colaborador? A hora correta. Olha, você precisa fazer todo um acompanhamento. Eu tenho uma boa visão disso aí. Eu falo que assim, ó, você já fez o seu trabalho de desenvolvimento? Já aplicou os feedbacks que você precisava dar? Feedbacks que foram pontuais, com prazo. Olha, né, a parte é algo comportamental, é isso, então vou te dar um prazo tanto. O que a empresa pode te ajudar, tal. Você deu prazo para essa pessoa, né, 20 dias, um mês, dependendo do que for. Essa pessoa não evoluiu e você vê que o comportamento dela, ela não está se esforçando e não quer aquilo, eu falo, então não adianta você insistir, porque ele não vai querer ficar. Né? Você está gastando um tempo e às vezes é alguém que, inclusive, já encerrou o ciclo, de fato, e ele está mais ali para contaminar os outros do que de, né, ajudar. Então é melhor romper. Rompe com essa pessoa, gente. E até falo para os clientes, e não coloca de aviso prévio dentro da empresa, não. Gente. A pior experiência que tem é aviso prévio. Eu acho que não coloca o inimigo que criou isso. Que não quer mais. A gente só faz uma vez na vida, né? Não coloca. Eu vou para dentro do negócio, eu vou pôr aviso prévio e tal. Falo, olha, um barato. E a visão do a visão, não, isso aí quem coloca na cabeça do empresário é o contador, que não entende porcaria nenhuma, tá? Mas na verdade, isso aqui que é na cabeça do empresário é assim, ó. Cara, me passou tanta raiva, eu também vou deixar comer na míngua aqui. E aí, meu irmão, no final sempre vai... Destrói. Aí o processo... Não, acaba com a cultura. Acaba com libera, gente, libera. Abençoa e libera. Isso aí. É bem isso. Bem isso. Eu tenho uma visão que é assim, eu gosto... É claro, isso você trouxe é de extrema importância, porque, primeiro, eu acho que toda vez que você tem um problema com um colaborador, você tem que trazer a responsabilidade para você. É uma autoanálise da sua consciência. Se você for minimamente coerente, consciente, você vai, cara, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu dei feedback, eu dei treinamento, eu corrigi, eu orientei, eu dei direção, né? Eu sentei com essa pessoa, dei tempo de qualidade para ela, fiz o meu papel. Eu questiono muito isso. Eu faço essa análise. Peraí, eu trouxe outra pessoa talvez, porque existe uma situação que às vezes existe um choque de emoções, né? Dependendo da relação que você for construindo com a pessoa, ela escuta todo mundo menos você. Exatamente. Parece uma relação de marido e mulher. Não. Então, ou seja... Mas acontece. Aí você vai entendendo aquilo. Beleza, conscientemente, você não pode ser, ou seja, incoerente nisso. Você fez o que tinha que ser feito? Aí a primeira pergunta. Você contrataria novamente essa pessoa? Você brigaria para essa pessoa ficar na empresa? Se ela recebesse uma proposta? Então, eu costumo ser um gatilho simples para você entender essa pessoa. Primeiro, eu contrataria essa pessoa novamente? Se ela estivesse dentro de um processo de recrutamento e seleção? Você fez uma matriz SWOT dela? Eu gosto muito disso. Que bom. Eu até falo que é assim, eu tenho uma versão, que bom, que mal e que tal. O que essa pessoa tem de bom? O que ela tem de mal? E nesse mal, o que dá para fazer? Para corrigir? Beleza. Adorei o que tal. Que bom e que mal e que tal. Aí você vai lá e dá para corrigir? Você já fez o trabalho para corrigir? Cara, exauriu todos esses processos. É claro que você vai fazer isso com uma pessoa que tem um cargo importante. Dependendo do nível do cargo. Não faz sentido gastar essa energia. Né? Não faz sentido. É algo assim, cara, sim, não. É mais ou menos sim, não. É uma coisa rápida. Porque tem pessoas que não faz sentido você gastar muito tempo nisso. Mas é um papel de liderança, é uma gerente, é um diretor, é um supervisor. Faz sentido você fazer isso. Por quê? Às vezes, já aconteceu isso comigo. O maior problema não era a pessoa. Era o processo, era o ponto de vista que eu estava enxergando. Tinha uma situação mal resolvida. A gente sentou, conversou, resolveu. E já teve situações também, de forma equivocada. A gente acabou desconectando e falei, cara, que merda que eu fiz. Né? E aí hoje eu tomo um cuidado com isso. Para ser bem justo, né? Eu acho que assim,
ser coerente, ser justo e ser consciente no processo. Boa. Sim. Hoje, é isso aí, hoje as é isso empresas aí. que eu faço, que a gente faz o RH, a gente tem muito esse contato com os gestores e com o dono. Então, quando acontece alguma situação, mesmo que eu ainda não estou lá presente, eles não tomam decisão sem me ligar. Ele geralmente me liga e eu falo, então, respira, E você já sabe o que aconteceu. calma, já aplica, cabe uma advertência, não cabe um feedback, espera eu tal dia eu tô aí, vamos sentar e vamos conversar. Porque já aconteceu de situação de, vou mandar embora por conta disso, porque fiquei sabendo que a fulana dentro da empresa, uma colega, brigaram lá fora. Falei, mas vem cá, mas... E dentro? Aí eu faço análise SWOT, né? Até faço nas minhas formações, eu aplico, faço eles desenharem. Faz a análise SWOT dela. Vamos ver que dentro da empresa, quem é ela, né? Porque lá fora, é lá fora. Então, às vezes, mistura muito. Como a gente tem muito contato no dia a dia com o colaborador, e tem uns que a gente acaba tendo mais afinidade, Nossa, outros não. Isso aí é algo que também é muito complexo. Patrícia, você trouxe um ponto aí que eu particularmente, assim, eu tenho os meus questionamentos. Eu gosto, da mesma maneira, deixar a pessoa de aviso prévio. Advertência, isso funciona? Funciona. Às vezes você vai achar que não funciona na pessoa, mas na cultura da empresa. Reforça a cultura, né? Porque assim, se você acontece alguma coisa errada com o colaborador e que você adverte ele verbalmente ou até mesmo por um documento, a gente coloca no regulamento interno quais são as medidas disciplinares que são aplicadas, com certeza vai sair na Rádio Peão que isso aconteceu. E quais são as consequências da próxima advertência, se ele continuar, que vai vir a terceira advertência, que vem a primeira suspensão de um dia. Então, assim, o ciclo. E isso reforça o comportamento da sua cultura lá dentro, de que existe sim as penalidades. E os valores, né? Mas isso é válido para qualquer nível de empresa? Eu falo 4 colaboradores, ou é mais efetivo para uma empresa que tem um número Isso. maior? Qualquer nível de empresa. Sim. É porque reforça os É, valores. Eu também tinha essa visão. Pra mim, isso funcionava bem com uma empresa muito grande. Porque aí sim. Uma empresa pequena, parece que você chega assim, cara, vamos repactuar os acordos aqui? Vamos conversar? Cara, você fez isso aqui de errado. Não, porque parece pra que mim gera faz- um negócio assim quando você faz isso com o colaborador, a empresa muito. Mas eu acho que eu tô entendendo o que a Patrícia tá falando. Por exemplo, hoje eu tenho um RH. Uhum. Não seria eu aplicando, porque Tem hoje o RH. quando era eu H, aí era diferente. Né? Porque quando era eu que ia lá, aí geralmente era minha esposa. Chegava lá e falava, tô te aplicando a advertência, tá? O colaborador olhava, tá, não vou assinar. Cara, gera um clima tão desconfortável. Agora, quando é uma terceira pessoa, fulano, olha, deixa eu falar, aconteceu a situação, a gente não está de acordo com a cultura da empresa, você assinou, porque agora todos os meus colaboradores assinam o Regimento o interno. regimento interno. Nossa, Olha, isso é quem essencial. não tem... Inclusive, temos uma doutora aqui que pode auxiliar, mas é muito Boa. importante. O nosso regimento interno, ele foi feito pela nossa RH, e esse regimento interno tá lá. Meu irmão, você tá assinado, com a data que você entrou na empresa, você tá ciente de Tem tudo que a ciente. empresa... E aí, quando ela chega e ela fala, ó, então é o seguinte, você chegou já atrasado 2 vezes essa semana, não vai dar pra poder continuar, eu tô te aplicando uma advertência, não deixa isso acontecer mais, a gente gosta de você e tal, tá acontecendo alguma coisa? E aí começa a conversar com a pessoa assina, tá tudo certo. É diferente de quando Legal. eu vou lá e faço, aí muda todo o jogo. Hoje a gente delega isso pro gerente fazer, né? Porque ainda a gente não tem um RH dedicado, a gente coloca isso porque é o papel liderança. Mas é importante porque você reforça os valores, independente do tamanho da empresa. Mas, assim, o sentimento, posso estar equivocado, o sentimento parece que gira um clima meio pesado esse lance de advertência. Aí vai falar, não é o que você fala, é como você fala. É, Então A depende forma de que foi como aplicada, você vai né? aplicar. é. Nesse cliente mesmo que eu acompanho, é o cliente que tinha um turnover e assim, eu falo que eu vou carregar ele e a gerente e a chefe dele para todo treinamento, porque assim, são meus cases de sucesso. Estão sendo transformados, o turnover Qual segmento? acabou, é um restaurante. Legal. Nossa, é um desafio, hein? E assim, Boa. transformação do dono, transformação da chefe de cozinha que não parava ninguém. Legal. Ela mesma fala Show. pra mim. Então, assim, e lá foi onde aconteceu a questão da advertência. Eu vejo no restaurante a chefe de cozinha a identidade do restaurante. E Eu aí perdi a era o identidade toda dono, vez. era o dono e o chefe. E assim, eu falei, gente, a gente precisa resolver, senão não para as pessoas aqui. E eram eles, o topo da pirâmide precisa ser cuidada. Causador.
para poder o restante. E aconteceu uma situação dessa dentro do restaurante, que no meio de uma reunião que eles estavam fazendo, uma das colaboradoras, que tem perfil muito agressivo no jeito de falar, acabou falando, xingando no meio dessa reunião, né, na frente de todo mundo. Se fosse antigamente esse meu cliente, ele tinha, na mesma hora, mandado a menina embora. Ele respirou, falou, olha, por enquanto a reunião está encerrada, eu já dei o recado para vocês, né, espero que vocês tenham entendido e tal. Terminou a reunião, ele me ligou, falei, cabe sim uma advertência. Aí a pessoa que está lá hoje, que está sendo treinada para ser, que é o administrativo dele, né, junto com o RH, foi lá, fez a advertência, chamou a pessoa, souberam aplicar, eu orientei como que ia ser aplicado, aplicaram para a pessoa, ela reconheceu as que foi errada, e ontem eu estava lá, a colaboradora e o dono, uma relação tranquila, ela mesma reconhecendo que errou. No momento que a pessoa se emocionou demasiadamente. Só que aquilo respingou no restante. Uhum. Por quê? Porque todo mundo ficou assim, será que não vai fazer nada? Desrespeito, né? Que daí? desrespeito é esse? Porque se não tivesse feito isso, todos os outros momentos que estivesse alterado, eu poderia desrespeitar. Uhum. Então, lá o código ético a gente está implantando. E uma coisa que a gente escuta, né, nas empresas, né? Fala assim, cara, aqui quem manda é fulano, não é o dono. Eu já... Sim. Demais. É muito comum. É muito comum. Eu entrava em empresa para fazer consultoria hoje, dar uma mentoria, e tem colaboradores que têm muito mais poder de autonomia, de decisão do que o próprio dono. Uhum. E aí a gente chamou assim, cara, esse dono é meio banana. Sim. Isso é um perigo. Uma outra visão que a gente falou muito disso, e quando eu tive acesso a isso, me gerou bastante dúvida. Hoje, graças a Deus, a gente aplica muito essa questão. A diferença de cultura para regimento interno. Isso, o regimento Cê interno são consegue regras. trazer uma visão? É bem diferente. É bem diferente. Bem diferente. Porque eu misturava isso no começo. Porque o regimento, né, a doutora está aqui, mas o regimento E eu são... achava que, São inclusive, as normas. substituía o outro. Não. O regimento são normas. É. São normas que está lá descrito, o que pode, o que não Aquilo que não é Inclusive, negociável. Inclusive, vou aproveitar para fazer um parênteses, né? Vamos voltar àquele ponto que a gente sempre fala aqui nos podcasts, quando trata-se de documentação. Importante entender a realidade para melhor formalizá-la. Uhum. Para favorecer e viabilizar o cumprimento daquelas normas. Então, por exemplo, se a gente está falando do restaurante com aquela realidade ali, com aquela cultura, com aquela missão, com aqueles valores e com aquela realidade, a gente vai redigir um regimento interno apropriado. Uhum. É claro que tem normas basilares e estruturantes que, né? Enfim, mas existem ali pontos específicos naquela realidade que não vai dar certo na ótica do Alexandre, né? Justamente. Então é muito importante a gente entender isso e vem ao encontro da cultura, que no restaurante é uma, na ótica do Alexandre é outra. E eu gosto de falar que assim, ó, que cultura é aquilo que seus colaboradores fazem quando você não vê. Uhum. Então, a cultura é a junção do clima, dos valores dentro da empresa, dos comportamentos. É algo que não é tão palpável. O regimento é um documento, está ali escrito. A cultura é aquilo que são os comportamentos que vão se formando dentro da empresa. Tanto que a gente fala assim, é cultural aqui na empresa as pessoas falarem um pouco mais alto. É cultural aqui na empresa ter um perfil. Então, assim, é como se fosse a nossa cultura brasileira. É o que a gente tem já de hábitos. É o brasileiro comer o arroz e feijão todos os dias, né? Uma coisa que eu ouvi muito interessante é assim, um colaborador falou assim, olha, gente, uma cultura muito forte que existe aqui é que tudo se resolve. Aqui nós tudo resolvemos. Então o nosso cliente ele nunca sai prejudicado. A empresa sempre resolve. E aí eu falei, cara, deixa eu aproveitar isso. Sim. E aí foi toda a reunião eu coloco, gente, aqui tudo se resolve. Eu tive uma experiência assim hoje. Se o cliente tiver disposto um exemplo. Tem garantias que é 1 ano, né? Porra, mas deu ali 1 ano e meio, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 20 dias, né? Faz sentido ou não faz sentido? É um cliente muito bom? É um cliente recorrente? É um cliente que nunca deu trabalho? Pô, tem garantia de 6 meses. Tá, mas deu 7 meses. E aí?
sabe? Então são situações que às vezes está na nossa mão e que a gente consegue renegociar, remanejar, que a empresa ela não sai prejudicada, porque o cliente ele vai comprar, ele vai voltar, ele vai indicar, né? Então hoje a empresa ela pensa muito mais no LTV e aí cria-se essa cultura que a empresa sempre resolve. Isso é um diferencial. Eu tenho uma máxima que a gente aprendeu com um parceiro de negócio, que é assim, na dúvida, resolve para o cliente. Porque às vezes você tem situação que é inédita. Você não tem dentro dos seus processos. Você não passou por ela. Então, assim, como é que você resolve uma situação onde você tem um impasse e o cliente pode sair prejudicado? Aí, a nossa máxima nessa cultura, na dúvida, resolve para o cliente. Sim. Porque o cliente, nessa relação, pelo menos numa visão que a gente tem do nosso negócio, que é prestação de serviço, no caso da farmácia e produto, cara, ele é a peça mais frágil, né? E não tem nada que, às vezes, mesmo de forma equivocada, uma única vez a gente resolve para o cliente, depois vai lá, corrige no processo, ou adapta aquilo no processo, que vai gerar um prejuízo. Mas, ao contrário, se eu pego uma situação que o cliente deveria ser privilegiado naquilo e eu não resolvo, eu gero uma imagem muito negativa. Sim. Então, a gente tem uma máxima na dúvida, não tem isso no processo, não tem isso no treinamento, é algo inédito, não passamos por isso. Resolva para o cliente. Depois realinha e ajusta no processo. Exatamente. Bem, já Nosso mais tema, de uma hein? hora, né? Nosso tempo, hein? Passa Já foi. rápido, né? Patrícia, Muito a rápido. gente está partindo para o final, mas eu queria que, antes da gente encerrar, nós temos muitos micro e pequenos empresários, né? Que estão com pequenas empresas, né? 4, 8, 7, 10 colaboradores. E, de fato, ele chegou ali pela força do braço, ele chegou ali, aquela questão, ele veio de uma cultura e uma visão de funcionário, deu certo por algum motivo, seja pela experiência, pela vontade, pela garra, pela vontade de sair daquela realidade e ir para outra realidade, entender que é possível, só porque ele não teve tempo para se aperfeiçoar, ele não teve tempo para, enfim, estudar, ele não teve tempo para poder... E agora ele está entrando numa segunda fase, que é uma fase de que, olha, eu já posso começar a delegar algumas funções, né? Queria que você deixasse aqui um passo a passo básico de como contratar de forma correta, de como que esse empresário consegue ali ter, sabe, desde a seleção, como que ele consegue fazer isso? Seja ele, seja alguém da equipe dele, seja um RH terceirizado, como que ele delega, como que ele contrata, como que ele consegue acompanhar isso de forma efetiva? Primeira dica é entenda de fato o seu processo. Entenda de fato qual é o perfil da vaga, no sentido qual é o processo que essa pessoa vai executar, qual é o nível de maturidade que eu preciso para essa tarefa, né? Como é que é a minha cultura, mesmo que ela não esteja desenhada, mas quem que mais se encaixaria dentro ali da minha equipe naquele momento, porque às vezes eu tenho alguém que eu estou precisando de alguém, às vezes, muito mais acelerado do que quem está no meu time, né? Ou então, às vezes, eu estou precisando de alguém mais calmo do que os que estão lá acelerados. Então, entende isso para depois desenhar a vaga. E aí, olhou isso, agora eu vou desenhar minha vaga. Eu preciso desse nível de maturidade. Então, agora eu vou pensar na questão até mesmo salarial. Hoje, dentro do perfil de vaga que eu tenho, qual é o meu potencial de salário que eu consigo trazer essa pessoa? Boa. Porque hoje a gente está no mercado muito aquecido, muito competitivo. Então, para eu trazer a pessoa certa aqui, para encaixar, eu também tenho que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço. Isso é verdade. Então, eu tenho que estar disposto para isso. Então, não adianta você fazer uma contratação mal feita, você contratar de qualquer jeito. Paga bem. Né? Ou se não consegue agora, então é hora de realinhar dentro, se às vezes eu estou no momento de contratar. Só dar um pausa antes de você continuar. Inclusive a Patrícia fez isso comigo, né? Ela começou a fazer uma análise de campo, falou, Alexandre, estão pagando bem o mercado. E aí? E aí continuou, Alexandre, tá? Eu falei, Patrícia, então sobra a proposta. Por quê? Porque eu tenho 6 meses de alavancagem agora que eu vou bancar essa proposta até essa pessoa me entregar esse número. Mas foi exatamente isso. A gente teve que subir a régua. Por quê? Porque o meu mercado é muito competitivo. Você não acha gestor hoje que ganha abaixo e dá da linha de 4, 5 mil. Né? Então, hoje a gente precisa adequar. Senão você não vai trazer gente. Então, o primeiro passo, entender o processo. Entendendo o processo. Entende o seu perfil, entende realmente a sua necessidade, qual é a maturidade, alinha a sua questão financeira, né? Quanto você consegue pagar
né? Tá dentro daquilo do mercado. E aí você vai fazer as suas entrevistas, né? Se for ele mesmo, né? Fazer uma boa divulgação. Hoje, divulgar, gente, é em rede social, é trabalhar até trabalhe a imagem da sua empresa. A sua empresa precisa, as pessoas precisam querer estar com você. Todo mundo pesquisa, né? Isso, Vai no todo mundo Instagram. pesquisa. É. Então, até a arte que você faz para divulgar a sua vaga, as pessoas olham. Sim, comunica. Então, você precisa ter uma arte atrativa, a sua empresa precisa ser atrativa. Então, faz uma Construir divulgação um jardim, bacana. né? É construir um jardim. Divulga nos canais, usa muito as suas redes de network. LinkedIn, né? LinkedIn anda né? top Instagram. pra Não, isso. é impressionante. Facebook, Eu já é rede contratei por social. LinkedIn, É rede Quanto social. que nós não usávamos LinkedIn para divulgar. Nossa, é topíssimo. Eu já Não, tive assim, essa eu usava só para uma experiência. empresa. Para outra, a gente achava Ah, que não tinha tá. perfil. E o Hoje, LinkedIn... mais E o index. LinkedIn, a dica é, você top. consegue até anunciar vaga gratuita. Você vai anunciando, né? Às vezes você não quer investir, o empresário não tem como investir para fazer um LinkedIn Premium, uma divulgação. Você consegue anunciar por um Sim, tempo gratuito, sim, retira, sim, vai lá, aplica, já abre de novo, né? Então, hoje é grupo de WhatsApp. E aí, na hora de triar os currículos, alinha muito a questão de localidade da sua empresa, localidade onde a pessoa trabalha, Pô. né? As experiências profissionais, Se é presencial se é ou presencial não, ou não. remoto. No primeiro momento, faz uma entrevista online, Pra não perder para tempo. não perder tempo, nem o seu, nem do candidato. Uhum. Sentiu que tem uma afinidade, aí leva essa Uhum. pessoa para o presencial. Ótimo. E aí vai a fundo tentar conhecer um pouco mais da pessoa, né? Com algumas perguntas mais estratégicas, vai entender um pouquinho do processo, né? A parte técnica com ela. E seja sempre transparente no processo seletivo. Não desenhe uma empresa que não existe. E nem a função, né? Nem a função. Ah, você só vai fazer isso e chegar lá, a pessoa vai fazer. Então, por isso que lá no início ela tem que estar com a função desenhada. Boa. Uhum. Show. Porque se na hora da entrevista você começa a Job vender... description, né? Você começa a Essa é- vender uma função para uma entrevista. E no primeiro dia, segundo dia, ela entra para dentro da empresa e vê que é uma outra coisa, ela já fica com o pé atrás. Fala, opa, essa empresa já me enganou Aham. Sim. lá no processo seletivo. Não foi isso que me falaram. Uhum, O horário de trabalho não era isso. Então, defina muito bem aqui o início do processo para quando essa pessoa chegar lá, no final, não ter desencontro de informação. Uhum. Então, isso desde o início tem que estar muito desenhado. E aí, fazer essa pessoa mostrar quem é a empresa, quais são as oportunidades de crescimento, né? Quais são os desafios que a pessoa vai encarar ali, para que ela realmente tome a decisão de entrar para o seu negócio sabendo o que é o seu negócio. Uhum. Matar os óbvios, né? É muito comum. A gente achar que show, coisa- Show é. isso aí. Você mata os óbvios O óbvios, que não existe. nos alinhamentos, nos descritivos, de uma forma muito clara para as pessoas. E se o empresário tiver já preparado e for o momento dele, buscar uma assessoria É isso aí. qualificada E temos aqui... para isso. E se não tiver, procura uma consultoria, peça um apoio. E é importante até Isso. naquilo que ele comentou. Da mesma forma que fazer um desligamento, para dar uma advertência, é bom eu ter uma segunda opinião. Uma das coisas que eu falo é nunca tomar decisão sozinho de contratação. Mesmo que você não tenha uma consultoria, traga alguém de dentro da empresa para entrevista final ou para ter uma segunda opinião. Por quê? Às vezes a gente tende a nossa parte emocional, aquela, mas eu tive afinidade, né? É porque eu Não preciso, tira, é porque eu às vezes é a preciso. necessidade. Principalmente cargos de liderança. Né? Eu gosto. Aí nós temos a tendência de gostar quem é parecido conosco, e de repente, não é. Eu não Uhum. preciso de outra pessoa igual a mim no Exato. negócio. Eu Ou preciso quase de ao alguém que contrário. vai me completar. É, show. Então, traga uma outra Amei. pessoa para ter uma segunda opinião. Ou seja, Ótimo. é muito mais estratégia do que feeling, Sim, né? sem dúvida. Eu Exatamente. bati, gostei disso. Bateu do o seu santo. sorriso. Até o santo. E aí, na hora que você vai ver santo, na hora que entra pra dentro da Né? empresa, desarticula toda a equipe, todo o ecossistema, né? É Mas é isso, Poli, vamos finalizar aqui, deixa suas palavras finais. E o que você achou desse episódio hoje? Nossa, amei, tá? Amei. Nós tratamos hoje de um dos pilares, né? Essenciais. Pessoas. Né, para desenvolvimento e crescimento dos nossos negócios. Então, como eu falo tanto, né, da gente saber bem contratar, né, nos papéis, a gente também tem que saber Ler as entrelinhas, ler né? as entrelinhas das pessoas, né, que estarão conosco, que de fato farão o nosso negócio prosperar. Boa.
né? Obrigada, Herrera. Patrícia. Muito obrigada. Cara, eu gosto muito de uma visão, acho que pra fechar, acho que todas as pessoas são boas na sua essência. Talvez ela só tá em um momento ruim e ela saiu da sua naturalidade, ela perdeu um pouco da sua essência, da sua identidade. Então, quando a gente traz a pessoa para dentro do nosso ecossistema, eu costumo dizer que o nosso trabalho como gestor, como dono, é levar o nível de consciência. É ter clareza, você trouxe muito isso, né? Clareza de alinhamento. Ou seja, a gente trazer isso num alinhamento de forma muito óbvia, de forma muito clara, de uma forma muito simples, que todos entendam. Sim. E a partir dali você construir uma relação da pessoa onde que ela entende que ali é ganha-ganha. Né? Ou seja, não pode ser uma relação ganha-perde. Existe uma mentalidade, talvez no nosso Brasil, que um para ganhar, o outro tem que perder. E dentro de uma relação saudável de crescimento, e ela tem que ser muito limpa, tem que ser transparente. A pessoa tem que ser mundo vista, ganha né? dentro do seu papel e dentro da sua responsabilidade, dentro da sua função. A questão é que, às vezes, o cara, ele olha para o outro, que está produzindo 10 vezes mais, ele queria ganhar igual. Não pode ser assim. Ele tem que entender, cara, o que você faz, o que você entrega, o que você contribui, esse é o seu ganho. É igual, acho que no momento que a gente falou, a empresa está faturando muito. Beleza, a empresa está faturando muito. Você produz a sua quantidade necessária. Se você não está satisfeito com... Eu falo que assim, cada um é resultado daquilo que produz. Né? Cada um tem a vida e o resultado dentro do que ele se compromete a fazer. Sim. Então, isso tem que ficar claro numa relação entre pessoas. Sim. Eu acho que quando joga, o Alexandre trouxe muito essa questão da gestão à vista. A gestão à vista, para nós, foi uma game changer, né? Foi uma virada de jogo onde as pessoas tomam consciência e para com aquele sentimento. Cara, ele tá ganhando muito dinheiro, eu tô ganhando pouco, tô sendo explorado. Cara, aquele que é muito comum dentro das empresas. Eu tinha isso. Então, cara, aqui tá aqui, ó. O jogo é esse. Você ganha isso, você quer ganhar mais? Tem a possibilidade, mas Sim. entrega mais. Exatamente. E uma coisa que é muito importante, independente do porte da empresa, crie seu plano de cargo e salário. Crie um plano de carreira dentro da empresa. Porque eu aplico ali a meritocracia, eu aplico ali a avaliação de desempenho. Eu tô produzindo mais, tô produzindo menos. Então, porque às vezes a pessoa entra, é uma empresa pequena que só tem 5 colaboradores. Eu vou ficar aqui a vida inteira na mesma posição. Não, a gente tem sim o plano de carreira. Tem o plano de reconhecimento para quem faz diferente. Sócio. Porque hoje, se você tem um bom colaborador, ele pode se tornar sócio. Exatamente. Pelo menos chega o nível lá, júnior, sênior, pleno, especialista, próximo é sócio, 10% da empresa. Exatamente. Então, tem que sim. Tem que se colocar. É isso aí. Patrícia, só te agradecer por essa tarde de conhecimento, por essa hora de conteúdo. Nosso pod está aberto para que você possa vir mais vezes. Nossa, gente, eu amei. Compartilhar. Que bom, a gente também gostou também. muito. Com certeza foi um conteúdo de muita valia para quem está nos assistindo. Com certeza. E espero que a gente possa ter outras oportunidades de estar aqui falando de ainda mais de pessoas, ainda mais de processo. Um assunto que eu acredito que não tem fim. Todos os dias surge algo, por mais que é um arroz com feijão, é um básico, muito bem feito, mas todos os dias surge uma maneira diferente de você fazer esse básico, né? Então eu queria te agradecer de verdade aí, deixar aberto esse espaço para poder você colocar a tua empresa, os trabalhos que você executa e como que as pessoas conseguem te encontrar, claro. Quero agradecer. Uma pena que passou tão rápido. Voa, né? Nossa, voa. Foi muito bom. E é como você falou assim, realmente a gente tem muito assunto e é um ciclo, né? A gente contrata, tem essa dificuldade da questão da contratação, mas depois tem o pós-contratação. Aí vem a gestão, né? De fato, dessa pessoa. De como treiná-la, de como capacitar, de como fazer essa pessoa crescer até o ponto de um dia se tornar sócio ou não, né? Ou a gente ajudar essa pessoa, ou a gente ser escada para que essa pessoa chegue em outro local melhor. Então, isso é muito importante. Agradeço muito o lindo trabalho de vocês, o transbordar de vocês, né? Através do pod, para poder levar conhecimento. Porque, igual a gente falou, muitos empresários, muito microempreendedor não têm acesso. Sim. Ou tem muito acesso, mas não é uma fonte tão... na prática. Não é diferente. Quem realmente vive, isso. Aqui é a real. dor, é real. Aqueles que colocam realmente a própria dor à mesa para ser tratado. E eu coloco à disposição a Top Talentos Humanos. Hoje a gente, além de consultoria de RH, a parte de treinamentos também. Então, hoje, para nos achar, a gente tem o Instagram, que é @toptalentos. E tem o meu Instagram também, @PatriciaBatistaOficial. Então, a gente tem todo esse trabalho de recrutamento e seleção, de consultoria de RH, de suporte como RH para empresas
de pequeno e médio porte que não tem o RH. Ótimo. A gente trabalha muito agora com treinamentos voltados para a liderança, para a área de vendas e gestão de negócios. E, periodicamente, a gente, inclusive agora, em setembro, a gente vai abrir outra turma, que foi que a sua menina legal. participou. A gente está levando um curso, um workshop de gestão de talentos dentro do seu negócio. Para ensinar, de fato, os gestores, o empresário, pelo menos assim, o arroz com feijão Uhum. que precisa ser feito aí, desde a contratação, a gestão, aos feedbacks. Então, dia 2 de setembro, a gente tem uma formação e aí a gente vai estar lançando nas nossas redes sociais em breve. Boa! Parabéns, parabéns. Quero agradecer a você que ficou até agora aqui acompanhando esse conteúdo valiosíssimo. Olha, de verdade, se você viu esse episódio aqui, ou se você está ouvindo esse episódio e fazendo qualquer uma outra coisa, eu te aconselho você parar. Volta, assiste de novo, anota e começa a praticar. Isso daqui é o que nós falamos. É vivência. Nós não estamos aqui falando achismos, vídeos que nós vimos. Teoria, pura e É simples. literalmente aquilo que nós vivemos, aplicamos, funcionou ou não funcionou, a gente está te passando. É. Então, aplique isso que está aqui nesse episódio, porque com certeza você vai ter negócio, você vai ter muito sucesso no teu negócio, muito sucesso aí com a tua equipe. Antes de você sair desse vídeo, curte aqui, encaminha esse vídeo para algum amigo, para algum empresário, para algum empreendedor, ou para aquela pessoa que quer se tornar um empreendedor, aquele profissional de RH, aquela pessoa que gosta de se relacionar. Se inscreva nesse canal e eu te espero no próximo episódio do Pode Prosperar. Tchau! Tchau, obrigada. Até a próxima. Até.